No princípio foste o Verbo, com Deus Altíssimo. A tua glória é um mistério revelado em Jesus. Quão belo este nome é, quão belo este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Quão belo este nome é, incomparável até. Quão belo este nome é, teu nome, Jesus. O céu sem nós tu não quiseste e o trouxeste em Jesus. Amor maior que o meu pecado, quem nos pode separar? Quão perfeito este nome é, quão perfeito este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Quão perfeito este nome é, incomparável até. Quão perfeito este nome é, teu nome, Jesus. Quão perfeito este nome é, teu nome, Jesus. A morte vencida, o véu foi rasgado, calaste o pecado e a morte. Altos céus clamam, declaram a glória de quem em vitória se ergueu. Inigualável, incomparável, hoje e para sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, nome que é sobre todo nome. Poderoso este nome é, poderoso este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso este nome é, incomparável até. Poderoso este nome é, teu nome, Jesus. Inigualável, incomparável, hoje e para sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, nome que é todo
tu que estás a ouvir-nos e que não conheces Jesus e achas que não tens solução, eu quero dizer-te que tu tens solução e tu tens esperança, e essa esperança chama-se Jesus Cristo. Eu sei que é difícil, eu sei que dói, porque eu também já estive desse lado. E sem Jesus no nosso coração, a nossa alma fica doente. Por isso eu desafio-te. Agarra hoje Deus. Agarra com firmeza a sua mão. E peço-te que na tua privacidade, num lugar em que te sintas com privacidade, dobra os teus joelhos. Humilha-te perante este Jesus que te ama. Humilha-te e reconhece os teus pecados e pede perdão. E aceita este Jesus que te ama. Eu garanto-te que os teus joelhos dobrados te vão levar mais longe que os teus pés. E este Deus a quem a gente canta, a quem a gente ama, este Deus faz-nos sentir paz no meio da guerra. Eu já não sei viver sem Ele. Eu já não sou nada sem Ti, meu Pai. Amém. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que eu não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor. Tudo Tu sabes de mim, quando sondas o meu coração, e tudo Tu podes ver bem dentro de mim. Leva a minha vida a uma só verdade, pois quando me olhas nada posso ocultar. Sei que a Tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Eu sei que não posso negar que o Teu olhar está sobre mim e me enches com Tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que eu não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor. Tudo Tu sabes de mim, quando sondas o meu coração, e tudo Tu podes ver bem dentro de mim. Leva a minha vida a uma só verdade, pois quando me olhas nada posso ocultar. Sei que a Tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Eu sei que não posso negar que o Teu olhar está sobre mim e me enches com Tua paz. Leva a minha vida a uma só verdade, pois quando me olhas
Obrigada, meu Pai. Obrigada pelo privilégio de estar aqui e de podermos ouvir a Tua palavra, Senhor. Obrigada, meu Pai, por cada pessoa que está a ouvir. Eu peço, ó Deus, que Tu trabalhes no coração daqueles que ainda não Te conhecem. Fala-os ver, Senhor, que vale a pena seguir-Te. Senhor, abençoa cada pessoa que nos está a ouvir e abençoa o servo que vai ministrar a Tua palavra. A Ti toda a glória, meu Pai. Amém. Então, a paz de Deus a todos os que nesta manhã estão connosco, ou seja, quando for que estão a ver este vídeo no Facebook ou no YouTube. Graças a Deus, já temos tido um bom tempo nesta manhã, graças a Deus porque temos uma equipa boa de Soria e de Montemor. Estivemos aqui até um híbrido que foi bonito. É bom continuarmos a louvar a Deus juntos, é bom continuarmos a ser igreja, ainda que esta distância que eu estou de vocês, nós continuamos a ser igreja e continuamos a estar juntos e continuamos a partilhar do mesmo coração e o mesmo Espírito Santo está connosco aqui no templo em Vila Nova de Anjos ou onde quer que estejas a assistir a este direto, a este vídeo. Nesta manhã eu quero continuar precisamente a falar daquele que tem sido o nosso tema deste mês de fevereiro, que é Eu Creio na Igreja, porque a igreja é alguma coisa extremamente importante para nós e num tempo em que a igreja, enquanto templo, enquanto casa de oração, se encontra com as suas portas fechadas, é ainda mais importante realçar isto mesmo. Começando por cima, digamos assim, uma das metáforas que muitas vezes encontramos na Bíblia para descrever o relacionamento de Deus com a Igreja, ou no Antigo Testamento o relacionamento de Deus com o povo de Israel, é o título dado a Deus de pastor. Deus é muitas vezes no Antigo Testamento chamado de pastor, como o cuidador de Israel, o cuidador da Igreja, tal como um pastor demonstra zelo pelo cuidado pelas suas ovelhas, também Deus demonstra zelo pelo seu cuidado com o seu povo. E depois vemos ao longo do desenvolvimento da narrativa do Novo Testamento, vemos também esse título, pois é aplicado aos líderes da Igreja. Vemos em Efésios 4:11 os líderes a serem chamados pastores. Também Paulo, quando está com os líderes da Igreja de Éfeso, pede-lhes para eles pastorearem a Igreja de Deus. Portanto, vemos que esse título depois é passado para a liderança da Igreja. No entanto, como Pedro, em 1 Pedro 5:4, ressalva muito bem, Jesus, apesar de termos estes pastores, Jesus continua a ser o supremo pastor, o arquipastor, como diz lá naquele texto, porque podemos ter vários pastores, mas Jesus continua a ser o pastor dos pastores, continua a ser aquele que é o mais importante, o líder mais importante da Igreja, o líder supremo da Igreja. E não há nenhuma passagem, penso eu, que seja conhecida e que nos diga tanto respeito e que mexa tanto com o nosso coração em relação a este pastorado, que é o capítulo 10 do Evangelho de João, em que Jesus aplica ele mesmo o título de pastor, em que ele diz aquelas palavras uma e outra vez que são tão bem conhecidas: Eu sou o bom pastor. E de facto Jesus é o bom pastor. É interessante porque nós falámos aqui disto na igreja há um ano e meio, talvez, falámos acerca de Jesus ser o bom pastor, e de facto Jesus é o bom pastor. Falámos também de alguma coisa que vamos falar hoje, que esta imagem é a concretização de uma profecia que encontramos em Ezequiel 34, e hoje vamos andar precisamente entre estes dois textos, o capítulo 10 de João e o capítulo 34 de Ezequiel. Hoje não temos tempo, por razões óbvias, para estar a ler os dois capítulos, mas eu recomendo em casa que logo à tarde ou no fim deste streaming leia estes capítulos, usufruir deste tempo com a Bíblia. Se não tivesse uma Bíblia em casa, diz-nos nos comentários, que nós temos todo o gosto em mandar-te um link para que possas ler online a Bíblia, e era enriquecedor poderes ler estes dois capítulos. São dois capítulos, por exemplo, Ezequiel 34 é um capítulo que está a refletir acerca de Israel ter maus líderes, e que esses líderes estavam mais interessados em ser egoístas, em obter proveito próprio para si mesmo, do que em ajudar o rebanho, do que em ajudar as ovelhas fracas. E por oposição, Deus é um bom pastor que toma conta das suas ovelhas, e mais do que isso, ele profetiza e diz que vai levantar um novo pastor, um descendente de Davi, para cuidar das suas ovelhas, que naturalmente estamos a falar de Jesus Cristo. De facto, é muito importante ler estes dois capítulos para ter esta compreensão daquilo que estamos a falar, e para ver a profundidade e a beleza da palavra de Deus
neste âmbito. Uma coisa importante acerca destes textos é que o foco dos dois textos, tanto Ezequiel 34 como João 10, o foco é no pastor. Em Ezequiel 34, em opor os maus pastores ao bom pastor, e em João capítulo 10, claramente o foco é o bom pastor, que está em contraste com os mercenários e com o ladrão. O foco é o pastor. Mas, no entanto, apesar do foco ser o pastor, há aqui muitos ensinos tangenciais acerca das ovelhas, acerca do rebanho. E, de facto, nós, enquanto igreja, somos um rebanho de ovelhas que se querem de Jesus Cristo, porque sem rebanho não há pastor, não é? Naturalmente que sim. Um pastor precisa de ovelhas para pastorear e nós precisamos ser pastoreados por Cristo Jesus. Tal como Ezequiel contrasta os maus pastores e os bons pastores, também contrasta, por exemplo, as ovelhas com os bodes, como ele descreve, as ovelhas gordas, que são as más ovelhas, com as ovelhas magras, os bodes com os carneiros. Há assim um contraste muito marcante em Ezequiel 34. Então, precisamente nesta manhã, o meu foco, mais do que o bom pastor, é acerca das boas ovelhas e das más ovelhas, dos carneiros e dos bodes, das ovelhas gordas e das ovelhas magras, porque dizer eu creio na igreja é a mesma coisa que dizer eu creio no rebanho. Eu creio que somos uma família, eu creio que somos um aglomerado de pessoas que seguem e conhecem Jesus Cristo, e isto é extremamente importante para nós. E então vamos andar a navegar nesta manhã entre Ezequiel 34 e João 10 e podemos ver como é que nós podemos ser boas ovelhas para bem de todo o rebanho. Então, a primeira ideia que encontramos acerca de ser boas ovelhas é que primeiro... Melhor, recuando um bocado atrás. Uma questão muito marcante do pastor é que o pastor conhece as ovelhas. Em João 10, 14, a Bíblia diz-nos, ou melhor, Jesus disse-nos, que está registado na Bíblia, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Reparem, é aqui muito claro que o pastor conhece as ovelhas. E eu, pelo menos para mim, não é muito fácil se passar um rebanho de ovelhas ali fora, e lá ao pé da minha casa passam muitos rebanhos de ovelhas. Não é fácil eu distinguir a ovelha A da ovelha B, aquilo parecem todas iguais, mas certamente para o pastor ele percebe as suas diferenças, e Jesus é um pastor que reconhece e sabe a diferença das suas ovelhas. Mas reparem que não é só Jesus que conhece as ovelhas, e elas me conhecem a mim, é como termina este versículo. Ou seja, Jesus conhece as ovelhas, mas as ovelhas também conhecem Jesus Cristo. Então, a primeira regra, se quisermos, o primeiro princípio para sermos uma boa ovelha é conhecer o pastor, é conhecer Jesus Cristo. Nós temos que conhecer Jesus, nós temos que ter intimidade com Jesus. Claro, podemos pôr a coisa de uma determinada maneira. David, se eu não tiver intimidade com Jesus Cristo, se eu hoje fiz aquela oração que eu fui desafiada pela Luciana a fazer há bocado, mas ainda não conheço Jesus, quer dizer que eu não faço parte do rebanho? Nada disso. A Bíblia diz-nos, de facto, a única condição para nós sermos filhos de Deus, para nós fazermos parte deste rebanho, é a fé, é nós aceitarmos Jesus Cristo. Claro, para termos fé em Jesus Cristo, reconhecê-lo como Senhor da nossa vida, nós temos que conhecer alguma coisa dele, naturalmente. Mas para sermos salvos não é exigido um relacionamento íntimo com Jesus. Não precisamos de ir passar uma semana em jejum, numa cabana, no meio de um monte, só em oração e a ler a Bíblia, para obtermos a salvação. Porque a salvação não se prende com essas coisas. A salvação não se prende com alguma coisa que nós possamos fazer, com obras que nós usemos para comprar a salvação. A salvação prende-se única e exclusivamente pela fé. Só como a Epístola a Tiago mostra tão bem, é suposto essa fé germinar e dar frutos. E esses frutos são as boas ações, as boas obras, como diz a linguagem bíblica, que nós fazemos. E o facto é que quando nós aceitamos Jesus e nos tornamos uma ovelha do seu aprisco, uma ovelha do seu rebanho, é suposto em nós aparecer um desejo natural para conhecermos o pastor e ganharmos intimidade com o pastor. É suposto isto acontecer. Não é alguma coisa que nós tenhamos uma lista que diga, ok, até eu para ser uma ovelha tenho que fazer isto e aquilo outro. E um desses itens era conhecer o pastor, ter intimidade com o pastor. Naturalmente não é isso que acontece. O que acontece é que nós, quando nos tornamos ovelhas deste rebanho, é natural que nós queiramos conhecer o pastor e ganhar intimidade com o pastor. Se nós não temos esse desejo, há alguma coisa que precisamos de rever e trabalhar na nossa vida, porque de facto nós, enquanto ovelhas, devemos ter desejo, uma convicção natural, um prazer natural de querer conhecer o pastor, mais do que uma questão de obrigação, é uma questão de prazer voluntário. Então a pergunta que fica é:
como é que nós fazemos isso na prática? Como é que eu conheço o pastor Jesus na prática? Bom, a questão mais óbvia é como é que tu conheces alguma pessoa na prática? Como é que tu desenvolves intimidade com alguém na prática? Com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos, com o teu vizinho, com o teu amigo de infância? Não é muito diferente. Nós, para conhecermos uma pessoa na prática, devemos fazer o quê? Temos que passar tempo com ela. Como é que nós passamos tempo com Jesus? É através da oração. Para conhecer o pastor, um elemento essencial, um elemento importantíssimo é a oração, é passar tempo com ele, é orar a ele, é ir aos pés dele. Nós não podemos deixar de realçar e pôr peso em cima disto, do peso que há na oração. É através da oração que nós conhecemos Deus, é através da oração que nós desenvolvemos intimidade com Ele, é através da oração que nós vamos junto a Ele, que nós choramos com Ele, que nós rimos com Ele, que nós partilhamos o nosso coração com Ele, que Ele nos traz consolo, que Ele nos traz ânimo. E isto é tão importante. Nós, para ganharmos intimidade com o pastor, nós temos que passar tempo em oração. Nós temos que desenvolver este bom hábito na nossa vida. E lá está, não é uma questão de obrigação. Não é uma questão que picar o ponto em que eu tenho que ter 10 horas de oração por semana ou assim uma coisa do género. Estou a inventar um bocado para poder fazer a cota desta semana. E se por acaso a semana passada só tive 6 horas, então para a semana tenho que repor horas. Não é nada disso. Nem sequer diz respeito propriamente a tempo. Pode-se falar muito tempo e não se dizer nada, e pode-se orar 2 minutos e dizer-se muita coisa e partilhar muita coisa com Deus. Tem a ver com o desenvolvimento, com o estreitado relacionamento entre nós e o nosso pastor, e isto é importantíssimo, porque nós, enquanto ovelhas, queremos e temos a obrigação de conhecer o pastor. Mas não querendo retirar a importância à oração, não nos limitamos à oração. Porquê? Porque a oração é extremamente importante, ninguém está a dizer o contrário, mas na oração temos uma comunicação entre nós e Deus, e da nossa parte nós muitas vezes somos falhos. E é preciso ouvir isto com sabedoria. E às vezes nós estamos a orar, e às vezes o nosso coração, que a Bíblia diz-nos que é tão enganoso, chega-se à frente e às vezes nós estamos a pensar que estamos a ouvir Deus e estamos a ouvir-nos um eco de nós próprios, aquilo que queremos ouvir. Ok? E a oração é importante, mas temos de ter esse cuidado. Como é que nós equilibramos isto? Como é que nós equilibramos este conhecimento do pastor? É através de outra forma que nós temos de ganhar intimidade e proximidade com o pastor. É através do conhecimento e da leitura da sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Se o nosso pastor é Jesus, nós temos a história de Jesus escrita em 4 livros, essencialmente, não é? Mateus, Marcos, Lucas, João, e no início de Atos também temos alguma coisa, mas naturalmente não é só os evangelhos que nos contam a história de Jesus, não é só os evangelhos que nos dão conhecimento de Jesus. De facto, todos os 66 livros da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, Gênesis, Apocalipse, falam-nos de Jesus. Mesmo que Jesus não esteja lá diretamente, falam-nos do caráter de Deus, falam-nos da mentalidade de Deus, falam-nos da forma de Deus ser, como Deus é, o cuidado de Deus, tanta coisa acerca de Deus, a soberania de Deus. Todos os livros da Bíblia nos dão conhecimento de Jesus. Então nós, para conhecermos Jesus, devemos de facto passar tempo com a sua palavra e ler a sua palavra, e isto é importantíssimo, porque a sua palavra não falha. Às vezes na oração o nosso coração pode falhar e o nosso coração pode nos enganar, mas a palavra de Deus não falha, a palavra de Deus está lá, a palavra de Deus é a mesma que era há 2000 anos atrás, quando o último apóstolo apoisou a pena. A palavra de Deus não muda, e a palavra de Deus é que nos ensina e nos dá certeza daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que é o pastor, da personalidade do pastor e o que é que o pastor quer trazer à nossa vida. Por exemplo, uma coisa tão importante neste conhecimento do pastor através da palavra é o facto de não sermos enganados, porque de facto há muitos aí que tentam imitar a voz do pastor, e vivemos num tempo com a internet que isto então é tão fácil. Tanta pessoa a dizer que fala em nome de Deus e tudo o que sai da boca para fora delas não tem nada a ver com Deus. Reparem o que dizem em João no capítulo 10 e versículo 4 e 5. E já fazendo uma ponte para aquilo que vamos falar a seguir. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai diante delas e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz.
porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Ou seja, uma característica preponderante da ovelha, quando conhece o pastor, é conhecer a voz do pastor. E quando uma ovelha conhece a voz do pastor, ela sabe qual é que é a voz do pastor. E quando vem o estranho e tenta falar com ela, e tenta chamá-la para fora, com palavras muito bonitas, com palavras muito certas, com palavras muito exatas, mas não é a voz do pastor, a ovelha conhece o pastor, sabe que aquele não é o seu pastor e não vai atrás. Portanto, num tempo em que tanta coisa se dimina, se fala falsa da palavra de Deus, tantos que falam em nome de Deus para ganho próprio, seja monetário, seja político, seja o que for, as ovelhas do bom pastor conhecem a sua voz e sabem distinguir a voz do pastor da voz do ladrão, da voz do mercenário. Nós temos que conhecer a palavra de Deus para saber a voz de Deus. Nós temos que conhecer a palavra de Deus para quando alguém nos tenta enganar, nós possamos dizer, não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia fala e isso está contra a Bíblia. Por muito, como Paulo dizia, mesmo que chegue alguém aqui, mesmo que seja um anjo, mesmo que seja o próprio e que fale alguma coisa contrária, vocês não o ouçam. Porque a palavra de Deus não muda. Falámos disto a semana passada, a verdade é estática, a verdade de Deus é estática e não muda. Então, quando chega outra voz a querer dizer alguma coisa que é diferente daquilo que está na voz do pastor, que é a Bíblia, nós fugimos, nós não ouvimos, nós não seguimos. Mas nós só podemos fazer isto conhecendo a palavra de Deus e conhecendo a Bíblia e conhecendo a voz do pastor, porque senão somos enganados. Porque senão somos enganados e estamos todos sujeitos. Estamos mesmo todos sujeitos a isto se não conhecemos e se não estivermos próximos do pastor através da sua palavra. Nós temos que conhecer a palavra de Deus para não sermos enganados. É uma coisa bonita que a Reforma Protestante trouxe e que nós hoje ainda somos, e a Igreja Evangélica Pentecostal nomeadamente, ainda somos portadores desse testemunho, é o facto de entendermos que todos os crentes devem ler a Bíblia, que todos os cristãos devem compreender a Bíblia, que todos devem estudar a Bíblia e conhecê-la por si só e saber interpretá-la e saber lê-la por si só, porque isto é uma mais-valia que nós temos, porque a palavra de Deus não veio só falar a pastores, a bispos, a apóstolos, seja o que for, a palavra de Deus veio para falar a todos aqueles que são ovelhas do rebanho de Jesus e também veio falar para aqueles que não são ovelhas, mas deviam ser ovelhas deste aprisco, deste rebanho. Então todos nós devemos conhecer a palavra de Deus para nosso próprio benefício, para não sermos enganados por aqueles que nos querem enganar e conduzir até à morte. É para nosso bem que conhecemos a palavra de Deus, é para nosso bem que estudamos a palavra de Deus. Um segundo aspecto importante em relação a sermos boas ovelhas é uma coisa que já lemos nestes versículos 3, 4 e 5 do capítulo 10 de João. É que quando as ovelhas distinguem a voz dos falsos pastores e do verdadeiro pastor, não se limitam a distinguir a voz e dizer aquele é o verdadeiro pastor, ok. Aquele é o ladrão, não o quero ouvir. Não se limitam a isso. O que é que as ovelhas fazem quando ouvem a voz do pastor? Ficam quietas a dizer, o pastor tem uma voz tão bonita. As verdadeiras ovelhas do pastor, quando ouvem a voz do pastor, seguem o pastor. João 10, 27 diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. É importante isto, porque quando falamos em conhecer o pastor, e não posso deixar de realçar o quão importante é conhecer o pastor, como temos estado a falar, mas conhecer o pastor só e apenas não é suficiente. No sentido da nossa vida cristã saudável, no sentido de sermos uma ovelha saudável, conhecer a voz do pastor é por demais importante, mas conhecer a voz do pastor e ficar sentados lá no sofazinho que nós temos lá no corral ou no aprisco não é suficiente. Não é, porque a voz do pastor é uma voz que nos desafia a segui-lo. É uma voz que nos desafia a ir em frente, a ir atrás dele. O cristianismo não é uma filosofia teórica de estar sentados no sofá, numa torre de marfim e que bom, esta verdade é tão boa, que fantástico, que bem que isso trouxe à minha vida. Não, o cristianismo é
é uma crença viva, é uma crença que nos desafia a mexer, a não estar quietos, mas a estar constantemente a trabalhar, porque é esse exemplo que vemos em Jesus Cristo, principalmente o Evangelho de Marcos, capta isto tão bem. Jesus a mexer, Jesus a ser um servo, Jesus a fazer a obra do Pai, Jesus a ser um trabalhador incansável para fazer a vontade de Deus. Foi este o exemplo que Ele nos deu. Então, uma verdadeira ovelha não estuda a Bíblia e não lê a Bíblia só por gosto, como quem estuda ou lê as poesias de Fernando Pessoa, os Lusíadas, ou seja o que for. Nós, quando lemos este tipo de obras, quando lemos os Lusíadas, ou um romance qualquer do Ken Follett, ou da Nora Roberts, não sei, nós lemos por gosto e por prazer. E depois há pessoas que ainda vão mais longe e vão fazer aqueles trabalhos académicos de literatura e vão ver, agora pensando nos Lusíadas, os cantos e a organização e a estrutura da poesia, etc, etc. Mas a Bíblia não é um livro que foi feito para fazer isto. Podemos fazer e fazemos isto com prazer. Ler a Bíblia é um prazer, como o Salmo 119 demonstra tão bem. Mas a Bíblia não é só um livro teórico, não é um livro só para ler, é um livro para praticar. E essa prática resume-se nesta expressão, seguir o pastor. Porque Jesus Cristo deu-nos, de facto, o grande exemplo de como devemos viver e como devemos seguir com a nossa vida e fazer a nossa vida, que é ir atrás das pisadas do pastor. Em Marcos 8:34, Jesus disse: então, convocando a multidão e juntamente com os discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Isto é tão importante. Se nós ser uma ovelha de Jesus significa abdicar da nossa própria vontade, entender que a nossa vontade é secundária face à vontade de Jesus, significa que nós já não vivemos para nós mesmos. Esta expressão, toma a sua cruz, nós às vezes interpretamos esta expressão muito mal e ouvimos muita gente a dizer, sei lá, porque tem uma doença ou tem uma família complicada, ou seja o que for, eu tenho a minha cruz, eu tenho que levar a minha cruz. Mas não é disso que Jesus está a falar, porque isto foi antes da crucificação, as pessoas não tinham essa mentalidade. Quando as pessoas ouviram tem que levar a sua cruz, era alguém que... O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa, porque quando alguém estava a levar uma cruz, normalmente, sim, quase sempre, tirando um caso ou outro, a pessoa estava a ir para a sua crucificação, para a sua morte. Então, quando Jesus diz, alguém desafia-nos a tomar a cruz, está a dizer que a pessoa tem de desistir da sua vida. Porque uma pessoa que está a levar a cruz é um morto-vivo, é uma pessoa que está viva, está a levar a sua cruz, mas está a ir para a morte, já está condenado à morte. Então, quando Jesus diz para nós tomarmos a nossa cruz, está a dizer, deixem de viver para vocês mesmos e vivam para mim. Que é o que depois o apóstolo Paulo vai resumir tão bem, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isto é ser a chamada para seguir a ovelha do pastor, porque foi assim que Jesus viveu. Foi assim que Jesus viveu. Jesus não viveu para ele mesmo. Jesus viveu para fazer a obra do Pai e viveu para ajudar o próximo e para o bem do próximo. E Jesus literalmente tomou a sua cruz. Então, ser ovelhas do bom pastor é não vivermos centrados em nós próprios, mas viver centrado na vontade do Pai e no amor ao próximo. Ser ovelha de Jesus neste aspecto, seguir também é ter uma total confiança na sua liderança enquanto pastor. Isto é um conforto tão grande, irmãos, porque quando nós seguimos Jesus, quando nós vamos atrás do bom pastor e aquilo que o bom pastor tem para a nossa vida, nós estamos com uma confiança enorme nele. O Salmo 23, que nós conhecemos tão bem, e é impossível falar acerca de pastores e de ovelhas sem citar pelo menos uma vez o Salmo 23, no versículo 4 diz-nos aquelas palavras famosas: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Ou seja, esta ovelha, Davi começa a dizer o Salmo, o Senhor é o bom pastor, Deus é o nosso bom pastor, Jesus é o nosso bom pastor, e quando nós andamos no vale da sombra da morte, nós não tememos. Porque o pastor está connosco. E quando nós seguimos o pastor, nós então podemos ter esta confiança, mesmo que esteja tudo a desabar à nossa volta, mesmo que estejamos neste vale horrível, difícil, sem comida, sem vida, no meio do desespero, sem saber o que é que vamos fazer, nós temos confiança que o pastor está connosco. A nossa confiança abala? Às vezes abala. Podíamos citar outro salmo de Davi, o Salmo 121, se eu não estou em erro.
E levo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. Porquê? Porque na linguagem do Antigo Testamento os montes eram uma linguagem de perigo. Numa situação militar, nós queríamos era estar nos montes. Não olhar para os montes, porque dos montes é onde vinha o exército e tinha vantagem, porque é sempre mais fácil atacar de cima para baixo. Também era o sítio onde estavam os salteadores. E então Davi, quando fala deste salmo, olha para os montes, quer dizer que olha para as dificuldades, para as coisas complicadas. Uma pessoa assusta-se, é normal. Às vezes, mesmo a passar no vale da sombra da morte, contamos com o pastor, às vezes olhamos e vemos a sombra da morte e assustamos, é normal, mas quando olhamos em frente e vemos o pastor, nós sabemos que o pastor está connosco. Podemos abalar durante segundos, mas quando olhamos e vemos as costas do pastor, nós sabemos que ele trilhou um caminho mais difícil e sabemos que ele está connosco e que aquele vale da sombra da morte é a propósito da sua vida. Para melhor propósito para a nossa vida. Porque Deus trabalha no vale da sombra da morte na nossa vida. Porque ser cristão não é andar no vale encantado das rosas bonitas e dos unicórnios e coisas do género. Não, ser cristão é seguir o pastor. Tomar a cruz e seguir o pastor, independentemente do que isso significa para a nossa vida. Com a ajuda do Espírito Santo trilhamos este caminho e sabemos que no final dele há um futuro bendito à nossa espera. Mas já falaremos disso mais à frente. E o que é que acontece? A ovelha que deixa de seguir o pastor. A ovelha desgarrada. Eu nunca cuidei de ovelhas, pessoalmente. A minha avó também não. Portanto, não tenho assim muita experiência de perto com ovelhas, tirando comer uma chanfana de ovelha ou assim uma coisa. É a experiência mais de perto que eu tenho com ovelhas. Ou o queijo da Serra da Estrela. Mas o facto é que aquilo que entendemos acerca de ovelhas é que são animais que sozinhos não têm muita esperança média de vida. São animais que são feitos para estar em rebanho e se o rebanho não tiver um pastor ou um cão pastor a tomar conta dele, mesmo assim o rebanho dispersa-se muito facilmente. Não são animais muito espertos, não são animais muito bons para estar sozinhos. Sozinhos ficam sujeitos aos predadores, às aves de rapina, aos lobos. E de facto as ovelhas precisam do rebanho e precisam do pastor para se orientar. E quando uma ovelha se perde, não é como um cão que se perde e consegue farejar o caminho até casa. Uma ovelha quando se perde está feita e não consegue voltar para trás. Por isso é que em Ezequiel 34:16 Deus usa esta expressão: a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Claro, também podíamos citar a parábola da ovelha perdida, que encontramos lá em Lucas 15. Mas o facto é que temos que nos relembrar que há ovelhas perdidas e que todos nós já fomos num ponto ou noutro uma ovelha perdida, uma ovelha desgarrada. E o que o pastor fez, o que este Supremo Pastor fez, o que Jesus fez foi ir atrás de nós. Nós temos de ter noção, quando não seguimos o pastor, estamos perdidos. Estamos a sujeitar-nos a tanta coisa que pode atacar e pode destruir a nossa vida. Amigos, nós temos de ser ovelhas que seguem o pastor, ovelhas que buscam o pastor, ovelhas que andam atrás do pastor, porque temos noção do que é que acontece quando não andamos atrás do pastor. Temos esta noção que estamos sujeitos a ser magoados, a ser mortos. É verdade, o pastor vai atrás de nós, é verdade, nós procuramos voltar para o pastor, é verdade, o Espírito Santo busca-nos, é verdade que uma ovelha quer ser encontrada, é sempre encontrada, mas nós não podemos estar sujeitos a essa condição, porque qualquer coisa pode nos acontecer. Estamos sempre sujeitos à morte, estamos sempre sujeitos aos animais que nos querem tragar. Então, se nós queremos ser uma ovelha saudável, nós temos de ter este cuidado de seguir o pastor, não o perder de vista, não nos afastar dele, mas sempre seguir o caminho que ele trilhou para nós, para não sermos uma ovelha perdida, sujeita à morte. E se por acaso tu és uma ovelha perdida nesta manhã, o pastor está atrás de ti. O pastor está-te a chamar nesta manhã. Quer sejas alguém que está a ouvir a voz do pastor pela primeira vez, quer sejas alguém que já andou atrás da voz do pastor e te perdeste por uma razão ou por outra, o pastor está-te a chamar nesta manhã. Está mesmo. Tu estás perdida, estás magoada, estás ferida. Ele quer agarrar-te. Ele quer te trazer para este rebanho que é a igreja. Ele quer curar-te. Ele quer ligar-te. Não faças ouvidos mocos à voz do pastor, mas segue-a. Como já foste desafiado nesta manhã, tem um encontro com Deus, porque Ele é o pastor que quer cuidar de ti. Tu não tens que andar sozinho.
Tu não tens que andar atrás de um ladrão que promete 1001 coisas, mas aquilo que ele dá é cacetada, é ferida, é falta de alimento. O bom pastor está atrás de ti. O bom pastor quer trazer para o seu rebanho. O bom pastor quer cuidar de ti. Quer te dar amor, quer te dar carinho, quer te dar cura. Nesta manhã, por favor, não deixes de ouvir a voz do pastor, porque o pastor está aqui para ti. Mas não é só o pastor que é desafiado a cuidar das ovelhas, as ovelhas também são desafiadas a cuidar umas das outras. O grande problema que caracteriza estes bodes e estas ovelhas gordas que tratam mal as outras é o que encontramos em Ezequiel. Sempre que eu falo de Ezequiel, é o capítulo 34, no versículo 17, que diz: quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Então fala aqui de pessoas do povo israelita, do rebanho de Deus, que apesar de parecerem ovelhas do rebanho de Deus, não eram ovelhas do rebanho de Deus. E de que é que eram acusadas estas ovelhas? Versículo 18. Acaso não basta a boa pastagem? Haveis de pisar aos pés o resto do vosso pasto? E não vos basta o teres bebido as águas claras? Haveis de turbar o resto com os pés? Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés e bebem o que haveis turbado com os pés. Porque assim, por isso, assim lhes diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras. Visto que com o lado e com o ombro dais empurrões e com os chifres impeleis as fracas até as espalhares fora. Eu livrarei as minhas ovelhas para que já não se sirvam de rapina e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Então um grande problema que havia aqui neste tempo em que Ezequiel escreve esta profecia que lhe é dada por Deus é que havia estas más ovelhas, estas ovelhas gordas, estes bodes, que em vez de cuidarem das fracas ainda comiam o que lhes era devido e ainda estragavam aquilo que era das fracas, ainda empurravam as fracas para o lado até elas estarem fora do rebanho e sujeitas a serem atacadas por aves de rapina. Então haviam estas más ovelhas que em vez de cuidarem das outras ainda as empurravam e ainda as levavam para a morte. Transformando isto na positiva, porque nós hoje queremos ser boas ovelhas e não más ovelhas, nós não só não devemos atacar e roubar o alimento às ovelhas magras, como ainda devemos fortalecê-las e fazer a nossa parte para cuidar delas. É verdade, um grande cuidado, como lemos há bocado, é o pastor que vai dar. É verdade, o pastor pode dar um cuidado e uma cura que nenhuma ovelha pode oferecer à outra. Mas nós, enquanto ovelhas, temos de ter noção que estamos debaixo do mesmo pastor, que pertencemos ao mesmo rebanho, e isto tem que fazer a diferença na nossa vida e na maneira como cuidamos uns dos outros. Uma boa ovelha é uma ovelha que cuida, uma ovelha que cuida da sua congénere ovelha. E nós temos de ter esta noção em nós. Nós temos de ter esta noção que queremos cuidar uns dos outros, que queremos fortalecer uns aos outros. Isto é ser rebanho, isto é ser igreja. E esta é a igreja em que eu creio. É uma igreja que é solidária uns com os outros, é uma igreja que tem caridade uns para com os outros. Seja essa caridade de que maneira for. Às vezes é uma questão espiritual, é que uma pessoa está em baixo e precisa de ser puxada para cima, e nós vamos e damos encorajamento e puxamos a pessoa para cima e dizemos: Deus é contigo, tu estás no vale da sombra da morte, mas estás a ir atrás do pastor, tem firmeza. Outras vezes é palavras mais duras, olha, cuidado, estás afastado do pastor, olha, o pastor está a ir para ali e tu estás a ir para acolá. Às vezes, enquanto ovelhas, temos de ter esta palavra uns com os outros. Às vezes é mesmo cuidar a nível físico. Às vezes é uma ovelha que está a passar fome e nós tiramos da nossa comida para dar comida à outra ovelha. Necessidades práticas do dia-a-dia. Ser parte do rebanho de Deus, do verdadeiro rebanho de Deus, é isto. É saber que as ovelhas contam com o pastor, mas as ovelhas também contam com umas com as outras. É negar aquela noção do mundo que hoje é tão gritante, do individualismo, que é cada um por si. E passamos a citar o que dizem lá os 3 mosqueteiros do Alexandre Dumas: um por todos e todos por um. Isto é alguma coisa que o rebanho de Deus tem que viver. Isto é alguma coisa que a igreja tem que viver. Ter noção que temos que cuidar umas das outras. Ter noção que deste mundo não levamos nada, mas que podemos fazer tão bem uns aos outros. Porque Jesus, e estamos a falar de seguir Jesus e seguir o exemplo de Jesus, foi alguém que me mostrou até ao extremo o que é cuidar das ovelhas, o que é cuidar do próximo. Jesus levou isso o mais longe possível, porque Ele de facto cuida dos outros. Ele viveu uma vida em prol do próximo, em prol do Pai.
Então nós queremos ser ovelhas que seguem o pastor, que seguem o exemplo de Jesus. Temos de ter esta noção, temos de cuidar umas das outras e temos de fazer a diferença na vida umas das outras. Não podemos viver um cristianismo teórico. Não podemos viver uma Bíblia teórica em que nós lemos lá para ajudar o próximo e nós dizemos, tão bonito, e fechamos e metemos na mesinha cabeceira. Não. Temos de viver isto na prática. E as ovelhas vivem isto na prática, a tomar conta umas das outras. Nesta fase, às vezes um simples telefonema faz toda a diferença. Numa fase de isolamento, em que não estamos uns com os outros, só ligar e perguntar se está tudo bem, já faz a diferença na vida de uma pessoa. Então vamos nos esforçar para ser ovelhas que animam umas às outras, que ajudam umas às outras, que estão umas pelas outras, um por todos e todos por um. Ou melhor, uma por todas e todas por uma. Por fim, resta-nos pensar naquilo que estes 2 capítulos falam acerca daquilo que o pastor promete às ovelhas que são verdadeiramente ovelhas suas, ovelhas do seu rebanho, ovelhas do bom pastor. Em primeiro lugar, quando olhamos para Ezequiel 34, é verdade que temos de ter noção que aquela passagem está a falar para o povo israelita. Aquela passagem, se formos ver o contexto, é Deus a falar para o seu povo, para o povo que Ele escolhe no Antigo Testamento. Não temos tempo de estar a esmiuçar o que é que isto quer dizer, precisamos de mais uma hora de pregação para esmiuçar isto. Mas as promessas que encontramos ali em Ezequiel 34 são promessas específicas para o povo de Deus no Antigo Testamento. Promessas que nos lembram que mesmo hoje, apesar de Israel e dos judeus terem rejeitado, na sua maioria, não todos, mas da sua maioria terem rejeitado Cristo Jesus, Deus ainda não parou de tratar com eles e Deus ainda tem um plano para eles. Vemos isto muito bem dos versículos 11 ao versículo 15 de Ezequiel, em que Deus diz que vai procurar estas ovelhas, em que Deus diz que vai à procura delas, em que elas estão dispersadas, porque com a queda de Judá, portanto, Israel estava dividida em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte vai ser conquistado pelo império da Assíria e as pessoas vão ser tiradas da sua terra e espalhadas pelo império. Anos mais tarde, o reino do sul vai ser atacado pelo Império Babilónico e vai acontecer a mesma coisa. As pessoas vão ser tiradas da sua terra e espalhadas por todo o Império. Então o povo judeu acaba por estar espalhado por todo o mundo, como hoje temos a diáspora judaica, e há judeus em todos os países do mundo e sinagogas em todos os países do mundo, praticamente. Isto quer dizer que o povo de Deus está espalhado. É verdade que nos anos 40 foi criado o Estado de Israel e que os judeus começaram-se a agregar ali no Médio Oriente. Não é essa a nossa questão hoje, mas o facto é que Deus, nestes versículos que eu acabei de referir, vai falar que Ele vai trazer as suas ovelhas de volta e que Ele vai cuidar das suas ovelhas e vai-lhes dar paz. Isto podíamos agora estar aqui a esmiuçar muito estes versículos, mas a questão é que Deus cuida do seu povo, Deus não se esquece do seu povo. Isto é uma coisa que em princípio se irá cumprir num tempo futuro, que falamos do reino milenário de Jesus Cristo, que é uma coisa que também não temos tempo para explorar nesta manhã. Uma ideia forte, seja como for, porque apesar disto se referir acerca de Israel, vemos aqui o cuidado de Deus, e tal como Israel é povo de Deus, também hoje nós, a Igreja, apesar de sermos portugueses, ou seja, qual for a nossa nacionalidade, nós estamos a assistir, continuamos a ser povo de Deus, e da mesma maneira que Deus demonstra o seu caráter a tratar com o seu povo no Antigo Testamento, Ele também demonstra o mesmo caráter a trabalhar com o seu povo no Novo Testamento. Então, o que está subjacente a Ezequiel 34 também é aplicável à Igreja neste aspecto do caráter de Deus, quando há um senso de proteção, e isto vê-se lá entre o versículo 25 e o versículo 29, em que Deus fala que fará uma aliança com eles e que vai afastar as bestas feras que os querem atacar, e Deus vai cuidar deles. E depois chegamos a João 10, e em João 10 Jesus também nos dá esta ideia da segurança que o pastor dá e do cuidado que o pastor dá. Por exemplo, no versículo 9 e no versículo 10, lemos Jesus a dizer: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mais à frente, no versículo 28 e no versículo 29, Jesus vai dizer: eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Assim, torna-se claro que o pastor vem para dar descanso e alimenta as suas ovelhas. Atenção, quando dizemos que o pastor vem para dar descanso e alimentar as ovelhas, muitas vezes aquilo que o pastor vem dar não é o descanso e o alimento que as ovelhas querem.
Todos nós nos relembramos, muitos de nós quando eram miúdos, o que a gente precisava era a sopinha, que faz bem, tem ferro e tem todos os nutrientes e tem coisas verdes que nos fazem muito bem. Mas o que nós queríamos comer era o quê? Era o gelado, era a pizza, era, sei lá, era chouriço, era paio. A maior parte dos pequenitos, calhar não. Eu é que quando era pequenito gostava destas coisas. E ainda gosto, atenção. Bom, mas o ponto é que nós muitas vezes não queremos aquilo que nos faz bem, nem em adultos queremos aquilo que nos faz bem, quanto mais em crianças. E o alimento, nós temos de ter noção que o alimento e o descanso que o pastor nos vem trazer não é o alimento e o descanso que nós pensamos que precisamos. Porque para nós, calhar, o que nós pensamos que precisávamos era de uma saúde perfeita, de viver até aos 110 anos sem um único problema de saúde, sem uma dor de costas, sem uma dor de cabeça, e pensamos que precisávamos de ganhar o Euromilhões todas as semanas. Se calhar esse é o alimento que nós esperávamos receber do pastor e é o alimento que nós queríamos receber do pastor. Mas o pastor não nos vem dar um alimento que nos vai matar. Porque ganhar o Euromilhões todas as semanas ia-te matar. Ter saúde, por mais irónico que possa parecer, ter saúde perfeita ia acabar por te matar. Porque de facto, quando deixamos de depender de Deus, nós afastamos-nos do pastor. Se nós fôssemos uma super ovelha, sim, imaginem uma ovelha toda musculada com uma capa vermelha às costas. Se nós fôssemos uma super ovelha, porquê é que nós precisávamos do pastor? Era o que nos ia acontecer. É a tendência humana, não tem nada a ver com alguma coisa individual contra mim ou contra ti. É a nossa tendência humana para a autossuficiência e achar que somos alguma coisa. Então Deus cuida de nós desta maneira para que nós precisemos dele. Porque nós, mesmo que fôssemos, se não pode de outra maneira, mesmo que nós fôssemos a super ovelha, nós continuávamos a precisar de Deus. Mas nós achávamos que não precisávamos, então não íamos atrás do pastor. Mas Deus ajuda-nos desta maneira a perceber que precisamos dele e este é o alimento que ele nos dá. E este alimento que está aqui tão marcado em João, não só em João 10, mas em todo o Evangelho de João, é esta noção que a coisa mais importante que o pastor nos vem trazer é vida e vida em abundância. Esta vida em abundância fala-nos da vida que nos está prometida um dia para gozarmos com Deus nos novos céus e na nova terra. Uma vida nova, uma vida como nós não sonhamos aqui viver. Uma vida que nós já começamos a provar, que nós já desfrutamos de uma entradazinha aqui na terra enquanto estamos vivos, mas um dia vamos provar em pleno. Uma nova vida, uma vida não automática, uma vida não vivida só por viver, mas uma vida verdadeiramente vivida. E esse é o grande alimento que o pastor nos vem trazer. Esta concretização da abundância que o pastor dá é nesta questão da vida eterna, que é contrastada com a vida, com a segunda morte, como a Bíblia lhe chama, que é o inferno. Porque, de facto, nós precisamos sempre dizer, e continuamos a ser uma igreja com a voz do pastor que está na Bíblia, e a voz do pastor que está na Bíblia diz-nos que só há dois destinos para o homem, ou a vida em abundância ou a segunda morte. A vida em abundância é uma vida nova com Deus nos novos céus e na nova terra. A segunda morte é uma vida eterna no inferno, que eu não consigo imaginar o que é que será, mas é o fruto que colhe quem não quer seguir o pastor. Quem segue o pastor chega à nova vida. Quem anda desgarrado chega à nova morte. Nós não podemos esquecer disto. Até porque a Bíblia é tão clara, e este capítulo 10 de João é tão claro, que o pastor não se limitou a dar-nos vida só porque sim, mas o pastor pagou um preço por isso. Reparem no versículo 11, João 10, 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. No final do versículo 15, dou a minha vida pelas ovelhas. No versículo 17 e no versículo 18, por isso o Pai me ama, porque eu dou a vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho a autoridade para entregar e também a autoridade para reabê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Então, o que o pastor fez não foi limitar-se a seguir um caminho e a cuidar das ovelhas simplesmente com uma coisa, sei lá, descartável, uma coisa rápida. Não. O preço que o pastor fez para as ovelhas serem dele foi pagar a sua própria vida. Jesus deu a vida para que nós possamos ser ovelhas dele. Foi isso que foi a cruz do Calvário. Foi Jesus a morrer, a pagar um preço para nós não sermos ovelhas
desgarradas, à procura e direitas à segunda morte, lá num abismo qualquer, ou numa cova qualquer, para nós cairmos e morrermos, mas antes, pelo contrário, Ele deu a sua vida para que nós possamos ser ovelhas dEle, para que nós nos possamos aproximar dEle, conhecê-lo, escutar a sua voz e segui-lo. Foi o preço que Ele pagou, foi a sua vida. Graças a Deus, porque Ele não ficou morto, mas ao fim do terceiro dia ressurgiu, como Ele diz aqui também, Ele pôde reaver a sua vida e Ele venceu a morte nessa ressurreição. Da mesma maneira que com Ele nós venceremos a morte um dia e já vencemos a morte baseados na vitória de Jesus Cristo. Por isso nós podemos ser ovelhas dEle, porque o pastor não se limitou a fazer uma coisa qualquer, mas o pastor pagou o mais alto preço. O pastor não é alguém que não se interessa pelas ovelhas e que só está contente se as ovelhas forem atrás dele e que se uma se perder, olha que se trame, tem outras 99. Não. O pastor foi alguém que foi à procura da 100ª ovelha e não se limitou a agarrá-la, mas morreu para a 100ª ovelha voltar ao rebanho. Se tu nesta manhã fores esta 100ª ovelha que estás perdida, escuta a voz do pastor. Eu volto a dizer e não me canso de dizer. O pastor está-te a chamar e o pastor deu a sua vida para tu poderes ir até ao rebanho. Sem este sacrifício, as melhores ovelhas possíveis, podíamos ser as melhores ovelhas possíveis, que era tudo em vão. Era tudo em vão. Porque só a obra, a morte e a ressurreição de Jesus é que de facto pode nos trazer a vida. É que de facto pode fazer de nós verdadeiras ovelhas. Concluindo, a Bíblia é verdade, gira em volta do bom pastor e não das ovelhas. Nunca nos podemos esquecer disto. A Bíblia é acerca do pastor e não é acerca das ovelhas. A Bíblia não é acerca de nós, é acerca de Deus, é acerca de Jesus, é acerca do Espírito Santo. Mas, apesar disto, nós queremos reconhecer que, ou melhor, nós queremos ser ovelhas com dignidade. Ovelhas que, de facto, que dizem que pertencem ao rebanho do bom pastor com orgulho e que, de facto, vivem como fazendo parte desse rebanho que é a igreja. Ovelhas que procuram conhecer o pastor, que procuram saber intimamente quem ele é através da oração, através da Bíblia. Procuram saber a sua voz para quando vem um ladrão a tentar enganá-los, não vão atrás do ladrão, mas quando é o pastor a chamá-los, vão contentes e felizes atrás dele. Essa é a nossa imagem, isso é quem nós queremos ser enquanto igreja. Não apenas conhecer isto teoricamente, mas uma crença prática, uma crença que nos leva a agir, a seguir as pisadas do pastor. É esta a vida que queremos viver. É esta a vida que nós queremos ser desafiados a viver e queremos desafiar os outros e as outras nossas irmãs, ovelhas, a viverem, a procurarem. E isto demonstra-se através do nosso cuidado que temos por elas. É este o tipo de ovelhas que queremos ser. E no final de tudo, saber que temos uma vida em abundância à nossa espera. Saber que o rastro que o pastor deixou para nós seguirmos, o facto de nós irmos atrás dele só nos pode levar a um destino, que é uma vida em abundância, que é uma vida de deleite, que é uma vida eterna. Que eu não sei passar por palavras aquilo que será. A Bíblia dá-nos algumas metáforas, dá-nos algumas comparações, dá-nos alguma ideia, mas tenho a certeza que isso vai ficar tão aquém. E quando nós, boas ovelhas, chegamos lá, vamos ficar fascinados. E vamos agradecer e ajoelhar-nos diante do pastor. E agradecer porque ele deu a sua vida para que nós possamos chegar lá. Termino com o versículo 31 de Ezequiel 34. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, Deus. Obrigado pela riqueza que há nesta ideia de tu seres o nosso pastor. Uma imagem que nos fala tanto de cuidado, que nos fala tanto de amor, que nos fala tanto de conhecimento, que nos fala tanto de trabalho, porque ser pastor é uma profissão. Obrigado porque nós estamos aqui nesta manhã, podemos ser ovelhas do teu pasto, podemos ser ovelhas do teu aprisco, podemos ser ovelhas do bom pastor. Eu nesta manhã oro, Espírito Santo, para que tu contendas com aqueles que não são ovelhas, com as ovelhas que andam desgarradas, que andam longe do Mestre. Eu oro, Pai, para que tu tragas convicção da necessidade que há de nós voltarmos ao aprisco. Pai, nós queremos ser boas ovelhas que conhecem a tua voz, ovelhas que não são enganadas pelo ladrão, ovelhas que te seguem, ovelhas que cuidam das outras ovelhas e ovelhas que estão na expectativa
à espera daquilo que Tu vais trazer para a nossa vida, da vida em abundância que há no fim do caminho que trilha o bom pastor. Obrigado porque Tu és o bom pastor. Obrigado porque eu posso ser ovelha do Teu rebanho. Obrigado porque eu posso ser um membro da Igreja Universal, da Igreja Geral. Obrigado por todos os meus irmãos, de todos os pontos deste globo, todos os pontos da história, que são minhas co-ovelhas, minhas congêneres. Continua a tomar conta deles. Continua a fortalecê-los. Continua a engordá-los. Continua a tomar conta dos feridos, ó Pai. No nome de Jesus, entrega cada pessoa que está a ver este streaming, que está a ver este vídeo, ó Deus, nas Tuas mãos. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Problemas técnicos fazem parte. Então, como eu estava a dizer, estava a agradecer a todos os irmãos que têm fielmente contribuído. Muito obrigado pela vossa fidelidade. Continuem a fazê-lo por transferência. Os irmãos que podem e conseguem, muito obrigado mesmo. O meu desejo é que Deus abençoe a vossa semana e que vocês continuem a ouvir a voz de Jesus e vão à sua presença para Ele tocar nas vossas vidas, vos abençoar e vos fortalecer.